Muito bem, pessoal. Aqui é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer na área. Beleza? Tudo bem? Alguns me chamam de Saitama também, alguns de One Punch Man, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Vamos falar sobre criptomoedas neste momento. Eu opero o mercado desde 1998, já operei muitas coisas nessa vida. Comecei a operar mercado de cripto em 2017. Já vi alguns invernos, já vi alguns verões. Meu principal foco, obviamente, é a análise técnica, olhar o gráfico em si. Então, eu quero olhar um pouquinho com vocês como estão os gráficos atuais das diferentes criptomoedas, de maneira que as coisas funcionem de uma forma bastante objetiva aqui com vocês. Tá? Eu vou colocar na tela imediatamente o BTC contra o dólar e devo tentar mostrar um pouquinho como é que eu entendo as coisas, como é que eu vejo as coisas acontecendo. Tá? Então, aqui, deixa eu apagar isso aqui tudo, deixa eu limpar o gráfico, deixar o gráfico o mais limpo possível. Eu gosto muito de trabalhar com gráficos bem limpos. Tá? E aqui a gente consegue ver, então, o gráfico do BTC. Aqui é um gráfico diário. Normalmente, quando eu inicio qualquer tipo de observação de mercado, eu tento afastar bem o gráfico, eu coloco um gráfico semanal. Então, este é o gráfico semanal do BTC, tá? No gráfico mais longo possível. Tá? O gráfico semanal do BTC, então, indica essa longa linha de tendência de alta que aqui está. Na verdade, um canal de alta bastante importante, como nós estamos vendo, né, de longo prazo. Dentro desse canal de alta de longo prazo, que eu chamo de um canal de alta secular, a gente tem um canal primário de alta, que é esse, uma tendência que dura mais de um ano. E a gente tem um outro canal menor ainda, que é esse canalzinho aqui, que dura aproximadamente alguns meses. Então, nós estamos em tendência de alta primária, sem dúvida alguma. Estamos em tendência de lado secundária. Sim, já é uma tendência secundária de lado, porque a gente já tem dois topos do mesmo nível, dois fundos do mesmo nível. Então, passamos a atuar dentro de uma tendência de lado no gráfico semanal. E dentro de um gráfico diário, nós estamos numa tendência, poderíamos dizer que é saindo de uma tendência de baixa e revertendo para uma tendência de alta. Então a gente não tem todas as tendências apontando na mesma direção e por isso tem sido bastante difícil montar operações em criptomoedas neste momento. Na medida que a gente não tem todas as tendências na mesma direção, nós temos uma briga entre elas e isso dificulta muito qualquer tipo de desenho operacional. Então aqui, no longo prazo, o BTC continuando uma boa movimentação de alta. No prazo mais curto, o BTC lateralizou. E no ultra curtíssimo prazo, que é o gráfico diário, o BTC tinha entrado numa tendência de baixa e agora retorna para uma tendência de alta a partir do momento em que ele cria este pivô que nós estamos vendo aqui. Ó. A gente faz isto. 1, 2, 3, 4, 5. E depois disso monta uma busca de liquidez aqui. Então veja isso aqui como uma busca de liquidez de venda, em que a gente perde esses fundos aqui. O mercado quis perder esse fundo justamente para permitir o quê? Justamente para permitir que o institucional comprasse do varejo, que se assustou com essa queda toda. Obviamente, o varejo estava preocupado, estava tenso, acabou se assustando, vendeu suas posições, levou o stop. E quem comprou do varejo? Bom, quem comprou do varejo foi justamente o institucional. Feliz da vida, alegre, lindo, leve e solto com essa situação toda. Ele entrou comprando nesses preços aqui e agora ele começa a empurrar o mercado nessa direção aqui de volta. Então, essa é uma estratégia muito frequente dentro do mercado financeiro. O institucional tenta raspar o stop do player do varejo, tenta retirar o player do varejo e isso nós chamamos de compra de liquidez de venda. Agora que ele tocou aqui, o objetivo seria tentar buscar uma liquidez de compra. Liquidez de compra encontra-se acima deste nível. Então, acima de 126, nós teremos basicamente o que? Acima de 126, nós teremos literalmente
o varejo pensando em comprar o ativo, o varejo tentando comprar as posições, e vai comprar de quem? Bom, vai comprar do institucional, que estará então enfiando na venda para o varejo. Tá? Então, normalmente, quando a gente tem isso sendo construído, agora o objetivo do BTC seria, de fato, ir naquela direção que a gente acabou de visualizar. Ah, mas Stormer, você não acha que já fez algum tipo de topo principal do Bitcoin? Não, não temos ainda nenhum topo principal de Bitcoin e é importante que a gente veja isso. Eu vou colocar aqui a análise on-chain. Tá? Então aqui a gente tem o MRVR Score, que é uma das ferramentas de análise on-chain que nós temos para localizar topos e início de inverno de criptos. E geralmente a gente consegue dizer que isso acontece quando nós chegamos com o nosso MRVR Score acima da linha que aqui encontra-se. Então esse é o momento de topo, esse é o momento de topo, este é o momento de topo, este é o momento de topo. E olha onde é que a gente encontra agora com o nosso MRVR Score, muito longe do que seria um possível topo. Não apenas esse indicador não indica nenhuma sinalização de topo iminente, como também temos o múltiplo de Puell, que é uma outra ferramenta que também busca entregar topos de prazo mais longo em criptos, em BTC, e que geralmente marcam os topos quando o mercado vai para cima desta região que aqui encontra-se. Novamente, estamos bastante longe da região de possível topo em Bitcoin nesse instante, não havendo realmente nenhuma sinalização de prazo mais longo de que nós tenhamos encontrado o nosso topo principal nesse final de verão de cripto. A gente tem aqui essa outra ferramenta, que é o NUPL, uma das ferramentas de análise on-chain também, e que funciona extremamente bem para localizar topos de prazo mais longo e até mesmo reversões de prazo mais longo. E quando a gente olha especificamente esta ferramenta, a gente tem essa ferramenta como área de capitulação, área de esperança ou medo, né? Área de otimismo e ansiedade, e área de benefício e negação e euforia. E quando a gente chega na euforia é o topo, 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 topo. Nós não estamos nesse ponto agora, nós estamos saindo da área de crença e entrando numa área de ansiedade, que é o que muita gente se sente nesse momento, ansiosos em relação se é um possível topo ou não de BTC. Bom, a gente tem então uma sinalização, por enquanto, de que o BTC segue numa tendência de alta, segue dentro de um verão de cripto, sem nenhum sinal maior de que tenha saído do seu verão. Continuamos num verão de criptos. Essa semana está terminando como um 1, 2, 3, que é a formação de um fundo. Para mim, o mercado forma um fundo toda vez que ele faz um candle com mínima mais baixa, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então, isso para mim forma um fundo. Aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, aqui tinha um fundo, aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, aqui tem um fundo. E aqui também tem um fundo. Tá? Então aqui nós estamos formando nesse momento 1, 2, 3. E o que a gente quer comprar é um fundo numa tendência de alta. Então eu entendo perfeitamente todos os amigos que estiverem cogitando realmente comprar BTC na ruptura da máxima deste candle que aqui encontra-se, colocando seu stop abaixo dessa mínima desse candle que aqui está em 103, 227 e largando um alvo de no mínimo 3 vezes o risco para cima. E neste caso, o alvo começa a ir na direção do que é o meu alvo final de mercado, 158 mil dólares. No meu entendimento, esse atual ciclo que nós estamos vencendo deve terminar entre 158 e 165 mil dólares, mas eu não vejo isso para agora. Eu acho que isso deve terminar lá para maio e junho do ano que vem. Tá? No meu entendimento, a gente deve fazer um forte mês de novembro, com puxada muito importante no cenário de criptos e no cenário de renda variável também, que é o mês de véspera de rally de Natal. Novembro puxamos forte, dezembro puxamos forte. Depois do Natal a gente vai corrigir. Começamos aí com janeiro, caímos janeiro e fevereiro, voltamos a subir março, voltamos a subir abril, voltamos a subir maio e formamos nosso topo final de BTC
lá por maio, junho do ano que vem. Esse seria o cenário de sazonalidade mais provável que eu entendo para Bitcoin neste momento. Quando é que tu muda de opinião aqui, história? Bom, se perder essa mínima aqui, tu mudaria de opinião? Não mudaria. Isso não reverteria a tendência. Para reverter a tendência secundária de alta do BTC, somente se nós conseguirmos perder este fundo que aqui encontra-se, esse é o último fundo validado. Ou seja, nós temos que perder 97.750 dólares. Não tem indicativo de que isso venha acontecer por agora. Dentro de um gráfico diário, a gente está fazendo esse pivô de alta aqui observado dentro do BTC. A gente está vendo o Ethereum fazendo um cenário bastante parecido e sim, tem uma boa chance de Ethereum dar uma fortíssima puxada. Acho que Ethereum está devendo isto. Tá? A gente tinha comentado anteriormente que ele tinha tocado essa zona de resistência aqui, que era a resistência principal, topo histórico dele. Ele ainda não rompeu o seu topo histórico nesse atual ciclo, enquanto que o BTC já conseguiu romper o seu topo histórico. Então eu estou vendo aqui essas sombras inferiores desenhadas literalmente como compradores assumindo essas posições e não deixando o Ethereum cair muito mais. Eu vejo isso aqui também como um 2-3 de compra, naturalmente. E este candle dessa semana é um candle extremamente estreito. Candles estreitos prenunciam movimentos mais amplos. Candles estreitos prenunciam movimentos mais poderosos. Então, para mim, semana que vem, ao romper essa máxima, Ethereum fica literalmente livre, leve, solto para ir subir por várias semanas, inclusive mês de novembro adentro, e romper a região dos 4.970 dólares. Eu só mudaria essa minha opinião, efetivamente, se a gente perdesse esta região de fundo estabelecido, região de 3.346 dólares no gráfico semanal, então coisa não mudou nada ainda para Ethereum. Solana vai numa mesma pegada, Solana segue numa tendência de alta, são topos e fundos ascendentes num gráfico semanal, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. A gente se aproximou da zona de suporte, é o momento que a maior parte das pessoas tem medo de comprar, mas é justamente nesta região que nós devemos procurar por compras. Nós devemos procurar por compras quando o mercado faz uma perna de baixa dentro de uma perna de alta. A gente não quer comprar uma tendência de alta? Quer. Mas quando na tendência de alta é melhor comprar? Vocês acham que é melhor comprar aqui? Não. É melhor comprar quando o mercado recuou dentro da tendência de alta. Isso é o que a gente está vendo nesse momento. Nós estamos vendo um recuo de 3 semanas consecutivas dentro da tendência de alta, o que permitiria a um trader mais agressivo cogitar uma boa entrada na ruptura dessa máxima, stop ficando abaixo da mínima aqui, e o alvo sendo realmente a região de 290 dólares. Então, para mim, o cenário começa a se desenhar como uma semana de compras interessantes em criptos. É óbvio que eu estou olhando mais para BTC, Ethereum e Solana, não estou olhando tanto para as altcoins que ainda levaram um grande susto na situação do tarifaço Trump. Então as altcoins ainda estão machucadas, excetuando o Link. Link é uma das altcoins, do meu entendimento, com um dos maiores upsides que existe. Ela está mais forte do que várias outras criptos. Ela não caiu tanto quanto outras criptos menores durante o flash crash que aconteceu na semana, 2 semanas atrás. E ela está produzindo sim também um 2-3 de compra em cima de um topo anterior rompido. E isso me gera um olhar muito atento para a Link. Eu sei que alguns amigos aqui gostam de operar altcoins. Eu sei que alguns meus amigos aqui gostam de olhar para as shitcoins ou mesmo para as bobagens de uma maneira geral, como por exemplo uma Quai da vida, ou eventualmente uma Pump, ou uma PEP. Essas coisas, meus amigos, isso aí não é realmente investir em criptos. Isso é fazer trade em coisa que não presta. Isso é perigosíssimo. O risco de tomar um grande prejuízo aí é enorme. Ripple, para mim, começa a ganhar força. Eu tinha mencionado que essa é a cripto que eu mais estou atento depois do BTC. Eu sigo entendendo que Ripple é, sem dúvida alguma, uma das criptos que vai dar uma rápida pancada. Eu acho que ela vai dar uma pancada tão parecida quanto esta. E observem que esta pancada aqui, meus amigos... Então, meu alvo aqui para Ripple é quase 15 dólares, sim, eu sei. Observem que essa pancada aqui, ela começou em que período? 4 de novembro. Quando é que a gente está chegando? Pois é, 4 de novembro. Observe essa outra pancada aqui observada, que iniciou quando? Novembro.
Então estamos vendo que a Ripple costuma fazer movimentos intensos nos meses de novembro. Nós acumulamos. Então eu estou muito atento aqui para a Ripple. Eu acho que esse aqui vai ser o ativo que vai dar um forte tiro nessas próximas semanas. Estou olhando ela com muita atenção. Tem gente olhando bastante a virtual. A gente sabe que a virtual está bastante forte, né? Eu não opero esse tipo de coisa, sendo muito franco. Ripple sim, Ripple eu opero. Mas virtual, PEP, isso aí não, para mim não vira, tá? Isso aí não é coisa que me chama atenção. Eu sei que, mas é que isso aqui pode subir 100, 200, 300%, eu quero ganhar isso, quero ganhar 100%, 300% em 4 poucos dias. Só que a gente tem que estar realmente atento aos riscos que existem nessa situação. Virtual, então, está agora recém saindo de uma tendência de baixa. Não acho uma entrada segura, não acho uma entrada sensata, acho uma entrada perigosa. Talvez no próximo pullback dela poderia pensar uma tomada, mas talvez. Não preste muita atenção nela. IP. Vamos colocar aqui a IP. Fazendo também uma reversão de tendência. Também está revertendo a tendência. Grande chance de voltar para o seu topo histórico aqui. Esse é um projeto bastante interessante. A gente tem uma resistência logo acima agora, por isso que eu acho que comprar agora não seria tão bom. Mas sim, temos uma resistência logo aqui nesse ponto. Tá, então a gente está olhando aí para a IP. A gente tem a Injective que está bem frágil ainda. Injective não está conseguindo, ela está travadíssima. Tá? Até num gráfico semanal, numa tendência de baixa. Então não olharia para a Injective nesse momento. A gente tem a Pendle, que eu gosto tanto, tocando uma zona de suporte, mas também sem demonstrar muita pressão de compra. Está mais frágil do que a Link, está mais frágil do que as outras. Tá, mas está no suporte, sem dúvida alguma. No diário a gente consegue ver que ela está tentando romper aqui. Se romper esse ponto, ela poderia voltar rapidamente aqui para 3,95, o que seria uma alta de quase 9%. Tá? A gente tem a SEI, que também parece bastante fraca, bem mais fraca do que a Link. Então, entre Link e SEI, eu escolheria a Link, sem dúvida alguma. Eu até entendo que a gente tem realmente essa linha de alta aqui, a gente está tocando esse suporte, mas está muito frágil, está mais frágil do que os outros ativos. Eu quero operar geralmente as criptos que estão mais fortes, não aquelas que estão frágeis. Né? WLD. Muito frágil, nada a ser feito aqui de fato. A gente tem H. Subindo forte, essa é uma cripto que está puxando muita atenção nesse momento. Nos 240 minutos, boa tendência de alta. Ao romper esta região aqui, podemos ter um Master Flâmula acontecendo. Eu normalmente não opero esse tipo de ativo, não pretendo fazer trade, mas que sim, que ele está chamando atenção, ele está, sem dúvida alguma. Galera, então essas são as principais criptos que eu vejo neste momento. Segunda-feira temos Café Tricô e Ações aberto para todo mundo. Espero vocês lá às 3 da tarde aqui no canal. Nós vamos estar com algumas novidades aí para áreas membros aqui no YouTube. Também algumas novidades em uma newsletter que eu estou preparando para fazer aqui com vocês no Substacks. E a gente poder então cada vez mais estar trocando ideias sobre coisas do mercado financeiro. Vocês curtiram? Não se esqueça de deixar um like, ajuda bastante a gente. Abraços, até mais. Tudo de bom.